Era uma noite fria de inverno em Curitiba. As ruas estavam vazias, exceto por um casal que corria desesperadamente pelas vielas estreitas do centro da cidade. Helena e Rodrigo haviam acabado de roubar uma joalheria, mas foram pegos em flagrante por uma testemunha inesperada. A denúncia anônima levou a polícia a cercá-los rapidamente, resultando em sua captura. Dentro da antiga prisão de Curitiba, conhecida por suas histórias de tortura e fantasmas, o casal foi jogado em uma cela úmida e escura. As paredes de pedra pareciam absorver a esperança, e o som constante de gotejamento ecoava como um relógio macabro. Os dias passavam lentamente, e Helena e Rodrigo, consumidos pela raiva e pelo desejo de vingança, começaram a planejar sua fuga. Rodrigo, com sua mente afiada, passava horas esculpindo uma chave improvisada em um pedaço de metal enferrujado que havia encontrado na cela. Helena, por sua vez, utilizava suas habilidades de sedução para obter informações dos guardas, descobrindo a rotina e os pontos fracos da segurança. Certa noite, quando a lua cheia iluminava a prisão com uma luz pálida e fantasmagórica, Rodrigo conseguiu finalmente abrir a cela. Eles se esgueiraram pelos corredores silenciosos, evitando os guardas adormecidos e as câmeras de segurança. O cheiro de mofo e podridão era quase insuportável, mas a adrenalina e o desejo de vingança os impulsionavam a continuar. Ao alcançarem a saída, Helena avistou uma figura familiar do lado de fora da prisão, o homem que os havia denunciado, um comerciante local chamado Marcos. Ele estava distraído, conversando com um guarda. Sem hesitar, Helena e Rodrigo atacaram, eliminando os dois rapidamente e silenciosamente. Livres, mas ainda sedentos de vingança, eles se dirigiram à casa de Marcos, localizada em um bairro isolado. A residência, uma antiga mansão que há muito tempo não via alegria, parecia um cenário perfeito para o terror que estava prestes a se desenrolar. Entraram na casa silenciosamente, subindo as escadas rangentes até o quarto de Marcos. O comerciante estava dormindo, alheio ao destino sombrio que se aproximava. Helena segurou um punhal que havia encontrado na cozinha, enquanto Rodrigo segurava uma corda firmemente em suas mãos. Eles se posicionaram ao lado da cama, observando o sono tranquilo de Marcos. A tensão no ar era palpável, e a lua, agora escondida atrás de nuvens escuras, mergulhava a sala em sombras. Helena aproximou-se lentamente, seu coração batendo descontroladamente. De repente, Marcos abriu os olhos, e a expressão de pânico em seu rosto foi a última coisa que ele viu antes de sentir a lâmina fria atravessar seu peito. Rodrigo, com um sorriso macabro, começou a amarrar Marcos na cama, mesmo depois de sua morte. Helena, com as mãos trêmulas, escreveu com o sangue de Marcos na parede, e a vingança é um prato que se come frio. O casal, agora com as roupas manchadas de sangue, deixou a mansão em silêncio, desaparecendo na escuridão da noite. Eles sabiam que as autoridades os caçariam, mas a sensação de vingança cumprida os preenchia com um prazer sombrio. Dias depois, os moradores de Curitiba sussurravam histórias sobre os espíritos vingativos de Helena e Rodrigo, assombrando as ruas onde foram capturados. Diziam que, nas noites de lua cheia, era possível ouvir seus sussurros e ver suas sombras pelas vielas escuras, em busca de novas vítimas para sua vingança eterna. A prisão de Curitiba, agora abandonada, tornou-se um lugar evitado por todos. Aqueles corajosos o suficiente para se aventurar em suas ruínas diziam ouvir os lamentos de almas perdidas, enquanto as sombras das paredes pareciam ganhar vida própria. A história de Helena e Rodrigo, transformada em lenda, perpetuava o terror nos corações dos habitantes, um lembrete constante de que o mal nunca descansa. A lenda de Helena e Rodrigo continuava a crescer, e a cidade de Curitiba não conseguia escapar da sombra de seu passado sombrio. Os moradores estavam cada vez mais inquietos, e as noites pareciam mais longas e escuras. Alguns diziam que era apenas uma história para assustar crianças, mas outros afirmavam ter visto os espíritos vingativos com seus próprios olhos. Certo dia, um grupo de jovens decidiu desafiar o destino e explorar a prisão abandonada de Curitiba. Entre eles estavam Bruno, Sofia,
Miguel, não um comerciante, mas um estudante de história, e Larissa. Armados com lanternas e câmeras, eles queriam registrar qualquer evidência de atividade paranormal. A noite estava especialmente fria, e uma névoa densa envolvia a cidade. Os jovens chegaram aos portões enferrujados da prisão, que se abriram com um rangido sinistro. Eles entraram cautelosamente, iluminando os corredores escuros e vazios com suas lanternas. A sensação de ser observado era inescapável, e os murmúrios distantes pareciam estar sempre à espreita. Ao chegarem à cela onde Helena e Rodrigo haviam sido mantidos, Sofia notou algo estranho nas paredes. Gravuras antigas, que não haviam sido registradas em nenhum dos documentos históricos, cobriam a pedra fria. Elas pareciam contar uma história de dor, vingança e desespero. De repente, Bruno sentiu um arrepio subir pela espinha e uma voz sussurrante em seu ouvido: "Vocês não deveriam estar aqui." O grupo continuou, cada vez mais nervoso, até a sala de tortura. Lá, encontraram uma cadeira enferrujada com correntes ainda presas a ela. Miguel, fascinado, começou a tirar fotos, mas sua câmera parou de funcionar misteriosamente. A tensão aumentava, e o ar parecia cada vez mais pesado. Enquanto exploravam a sala, Larissa tropeçou em algo no chão. Era um diário antigo, coberto de poeira e manchas de sangue. Ao abrir, ela descobriu que pertencia a um dos guardas que trabalhavam na prisão durante a fuga de Helena e Rodrigo. O diário detalhava eventos macabros e inexplicáveis, como a visão de figuras sombrias e o som de lamentos à noite. Na última página, havia uma nota perturbadora: "Eles estão aqui. Nunca nos deixarão ir." Nesse momento, as lanternas começaram a piscar, e o som de passos pesados ecoou pelos corredores. O pânico tomou conta do grupo, que correu em direção à saída. No entanto, os portões que antes estavam abertos agora estavam trancados. Os jovens estavam presos. Desesperados, começaram a gritar por ajuda, mas seus gritos pareciam se perder na escuridão. De repente, Helena e Rodrigo apareceram diante deles, suas figuras translúcidas e deformadas pelo ódio. Com sorrisos sinistros, começaram a avançar lentamente. Bruno tentou usar seu celular para chamar a polícia, mas o aparelho estava morto. Sofia, tremendo, agarrou uma cruz que carregava no pescoço, mas parecia inútil contra as forças do além. Miguel e Larissa, em desespero, se abraçaram, tentando encontrar coragem um no outro. As figuras fantasmagóricas se aproximaram mais e mais, e os jovens sentiram um frio mortal envolver seus corpos. Helena sussurrou com uma voz gelada: "Vocês são apenas mais vítimas da nossa vingança eterna." Rodrigo ergueu a mão, e as correntes na sala de tortura começaram a se mover sozinhas, como serpentes de ferro buscando suas presas. As correntes envolveram Bruno e Sofia, arrastando-os para a cadeira enferrujada. Os gritos de dor e terror ecoaram pela prisão, mas ninguém estava lá para ouvir. Miguel e Larissa, vendo o destino horrível de seus amigos, tentaram fugir, mas Helena e Rodrigo estavam por toda parte, suas risadas macabras enchendo o ar. O tempo parecia distorcido, e a prisão se tornou um labirinto sem saída. Miguel e Larissa, exaustos e desesperados, encontraram uma pequena capela dentro da prisão, uma relíquia esquecida do passado. Eles se ajoelharam e rezaram fervorosamente, suas vozes misturadas com lágrimas. De repente, a atmosfera mudou. Uma luz brilhante preencheu a capela, e uma figura angelical apareceu diante deles. Era o espírito de uma freira que havia morrido na prisão séculos atrás, conhecida por sua bondade e compaixão. Com uma voz suave, ela disse: "Vocês não pertencem a este lugar. Eu os ajudarei a encontrar paz." Com um gesto, a freira afastou os espíritos vingativos de Helena e Rodrigo, que gritaram de raiva e frustração antes de desaparecerem na escuridão. A capela voltou ao silêncio, e Miguel e Larissa sentiram um alívio indescritível. A porta da capela se abriu, revelando um caminho para a liberdade. Os jovens saíram da prisão, cambaleando e traumatizados, mas vivos.
Eles juraram nunca mais voltar e avisaram a cidade sobre os horrores que haviam presenciado. Curitiba, agora mais do que nunca, evitava a prisão abandonada, e a história de Helena e Rodrigo se tornou um conto de advertência, lembrando a todos que o mal, uma vez despertado, nunca descansa realmente. Os anos passaram, e a prisão de Curitiba permaneceu um lugar de medo e mistério. A história dos jovens que sobreviveram à noite de terror circulava como um aviso sombrio, e ninguém ousava mais se aventurar nas ruínas assombradas. Bruno e Sofia, apesar de suas experiências traumáticas, conseguiram reconstruir suas vidas. Eles se mudaram para outra cidade, longe das sombras de Curitiba, e dedicaram-se a estudar psicologia para ajudar outros que haviam enfrentado traumas. Miguel e Larissa, agora um casal, tornaram-se investigadores paranormais, decididos a desmascarar e compreender o desconhecido. Porém, a lenda de Helena e Rodrigo não foi completamente esquecida. Uma noite, um ladrão chamado Ricardo decidiu que iria enfrentar seus medos e provar que as histórias não passavam de superstições. Ele estava cansado de sua vida de crimes e queria desafiar o destino, acreditando que a prisão abandonada poderia conter algo de valor que ele pudesse vender. Ricardo entrou na prisão, a escuridão o envolvendo como um manto. Seus passos ecoavam nas paredes frias, e o ar estava carregado com o cheiro de mofo e umidade. Ele encontrou o diário ensanguentado deixado por Larissa e começou a ler as últimas páginas, sentindo um arrepio ao perceber a seriedade das palavras. De repente, a temperatura caiu bruscamente, e a figura de Rodrigo apareceu diante dele. Ricardo tentou fugir, mas as portas se fecharam sozinhas, trancando-o dentro da cela. Rodrigo observou com olhos cheios de raiva e tristeza, enquanto Helena surgia ao seu lado, sua presença gelada e cheia de ódio. Você escolheu o caminho errado, sussurrou Helena, sua voz ecoando nas paredes da prisão. Mas ainda há tempo para mudar. Veja o que a vingança e a violência fizeram conosco. Não repita nossos erros. Ricardo, paralisado de medo, sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Pela primeira vez em muitos anos, ele refletiu sobre sua vida de crimes e o sofrimento que havia causado. Ele implorou por misericórdia, prometendo que mudaria e se tornaria uma pessoa melhor. A expressão de Rodrigo suavizou, e ele assentiu lentamente. A redenção é possível, disse ele. Mas deve vir do coração. Com um último olhar, os espíritos de Helena e Rodrigo desapareceram, e as portas da prisão se abriram. Ricardo, abalado e arrependido, saiu da prisão, sentindo o peso de suas escolhas e o desejo genuíno de mudança. Ricardo mudou sua vida completamente. Ele procurou ajuda, encontrou um emprego honesto e começou a trabalhar com jovens em risco, compartilhando sua história para que outros não seguissem o mesmo caminho sombrio. Ele se tornou um defensor da justiça e da reabilitação, usando sua experiência para inspirar mudanças positivas. A história de Helena e Rodrigo, e a experiência de Ricardo, nos lembram que a vingança e a violência trazem apenas dor e sofrimento, perpetuando um ciclo interminável de destruição. Para os que se entregam ao crime, há sempre um momento de escolha. O caminho do arrependimento e da redenção está aberto a todos que desejam sinceramente mudar. O verdadeiro poder não está em infligir medo ou dor, mas em superar nossas próprias falhas e construir um futuro melhor. Que essa história sirva de aviso e inspiração, nunca é tarde para mudar e buscar a redenção. Escolha a paz, a justiça e a compaixão, pois são esses os pilares que sustentam uma vida verdadeiramente digna.